Olá, amigos. Boa tarde a todos, né, que possam nos assistir aí qualquer hora esse vídeo. Hoje a gente vai contar a história de uma pessoa ilustre da nossa cidade, uma pessoa que fez história como delegado na nossa cidade, lá nos anos 1990, né, próximo aos anos 2000, até os anos 2000, acredito, 2001, 2002, que é o nosso amigo Liberato, filho de seu Liberino, que foi aí um policial da Volante. Naquela época, eu não sei se chegava a ser policial militar da Volante, que caçava, na época, Lampião. Então, a gente tem um cara ilustre na nossa cidade que a gente quer contar um pouco da história do nosso amigo Liberato. Quem é seu Liberato? O senhor, filho de seu Liberino, já é uma tradição na família aí, a parte policial, como essa história aí já vem de longe. Boa tarde, Robinho, Fabinho, Robinho. Eu gostaria de agradecer esse momento que você está contribuindo com atenção e querendo resgatar algum legado sobre a minha vida, que eu permaneci assumindo a delegacia da cidade de Fátima. Eu assumi a delegacia da município da cidade de Fátima em 92. Faltou um mês para 10 anos. Bati o recorde, onde o delegado de polícia só poderia assumir cargo 4 anos, no período do prefeito. Mas você sabe o que é política, né? Manda quem pode, né? Então, eu fui ruim para umas partes, mas para outros eu me manter no cargo esse tempo todo. E eu tenho a dizer a você que sou muito grato à cidade de Fátima, sou muito grato ao povo de Fátima, quero o bem de coração, porque eu devo tudo a Fátima. Até o pessoal que na época era adversário, que não queria que eu ficasse na delegacia, mas eu sou muito grato, porque tudo tem que ter oposição. Verdade. Mas eu agradeço também o pessoal que me seguraram aqui, né? Que um período que só tira 4 anos, eu tirei 10 anos. Né? E eu também gostaria de dizer que todos os políticos que passaram aqui foram meus amigos, todo mundo passaram aqui. Mas assumi um fruto amargo e eu fui dispensado em 2022, aonde eu fui dispensado através da lei, porque cargo de confiança foi extinto. Então, os delegados de carreira se formaram, ficaram sem ter onde trabalhar, e quem assumia os cargos era o cargo de confiança. Eles fizeram um protesto com a gabarito, né? E ganharam na causa, né? Então, eles assumiram a delegacia, assumiram as delegacias. Então, eu fui dispensado. Agora, eu fico muito grato porque quando eu assumi a delegacia aqui, eu já sabia que aquele não era um cargo, não era interno, né? Eu assumi a vaga de um sargento de polícia aqui, aonde eu só tenho a 5ª série. Mas, volto a dizer de novo, eu agradeço muito o pessoal de Fátima, me ajudaram muito eu trabalhar. Muitas vezes eu trabalhava mais com o povo do que com polícia, mas todos os policiais que passaram aqui são meus amigos, foram e são meus amigos, né? E deixei muita amizade em Poço Verde, Heliópolis, né? Bonfim, porque Bonfim, surgiu um comentário que Bonfim era o lugar mais ruim do mundo. Não, Bonfim não é lugar de gente ruim. Vinha gente de fora fazer ruindade de Bonfim. Eu sempre fui bem recebido no Bonfim, né? E agora estou aqui, deixei o cargo, fui para meus trabalhos, minha manutenção, atividade todos os dias, porque eu sabia que ali não era um cargo eterno, né? Eterno. Ali eu estava provisoriamente. E aí virou agricultor, né? Agricultor, lavrador. Agricultor, lavrador aqui na nossa região. Pois é. Mas não deixou
de contribuir com a nossa história, né? Como delegado de polícia e como também agricultor. Mas, olhando bem, eu não sei bem, me desculpa a pergunta, mas eu acho que o senhor não é fatimeiro aqui em Fátima, não, né? Em Cícero Dantas, aqui, ou veio um pouquinho de fora e casou aqui, senhor? Não, eu sou filho da cidade de Fátima. Agora, meus pais, que são filhos de Jeremoabo, né? Meu pai e minha mãe é filho de Jeremoabo. Agora, eu nasci aqui em Fátima no ano de 1945, né? Que na época era emancipado de Cícero Dantas, ainda não era pai. Meu pai chamava Liberino Vicente e minha mãe chamava Maria Gonçalves Nascimento, né? Onde teve 5 filhos e 3 mulheres e 2 homens, e criamos um filho, um filho adotivo, né? Mas ficou sendo considerado como pai. Todos, a minha família era militar, todos militar, minha família quase toda militar. E o engraçado, meu amigo, que eu não tinha sonho de polícia. Eu fui servir exército, só passei em Paulo Afonso, no tiro de guerra, só passei 3 meses. Eu pedi para ser dispensado, porque, você sabe, o município de Cícero Dantas naquela época era dispensado através da agricultura, né? Então só servia quem queria servir. Mas o tempo passa e você sabe, a política, tem gente que não gosta da política, agora a política é boa. A política é uma sociedade muito boa que tem como a pessoa desenvolver dentro da política, né? Agora a política, a pessoa para desenvolver na política tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente, né? E na época da política desses anos de 90 para cá, nós fizemos uma política aqui no tempo de Antônio Carlos Magalhães Paulo Souto. Não, um momento, perdoa. Marcelo Nilo, nessa época, Marcelo Nilo era presidente da Embasa. Você está entendendo? Presidente da Embasa. E nós, viu? Da Embasa. E a política que nós fizemos aqui para Antônio Carlos Magalhães perdemos. Quem ganhou a política aqui foi Valdir Pires e Nilo Coelho. Mas Marcelo Nilo sofreu uma paixão política por João Maria. Então, ele fez de tudo até que envolveu João Maria na política. João Maria aderiu, né? João Maria aderiu. E o que aconteceu é que ele prometeu a delegacia a João Maria. Pegou a delegacia da mão do pessoal que votaram com ele e passou para João Maria, né? Mas tinha aquela disputa dele mais Zé Ronaldo aqui, né? Aí depois Zé Ronaldo, como comandava a região, resolveu conquistar João Maria de novo, né? Aí ganhou aí pronto, o delegado de João Maria primeiro foi Sidney. Sidney pediu exoneração, o sargento Adegundes assumiu, e nem tanto que no fim o sargento Adegundes foi dispensado e eu assumi. Em 92, né? E eu só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer, porque o pessoal, todos os comandantes da polícia tinham consideração a mim, porque ele tinha minha pessoa como uma pessoa leiga, que eu só tinha a 5ª série, mas eu era esforçado no trabalho e ele sempre me considerava, aonde eu aqui nunca tive o prazer de trabalhar com um escrivão da casa, um escrivão do quadro, sempre trabalhava com escrivão ad hoc, né?
sempre trabalhava com escrivão ad hoc. Mas mesmo assim, o processo que eu presidia aqui, era um caso de carreira. Você está entendendo? Então, além dos tempos que eu passei aqui, Heliópolis ficou sem delegado, o doutor Amado Bahia me designou para lá, eu passei 1 ano e 2 meses lá. Em Heliópolis. Assumindo a Heliópolis como delegado interino. Né? Interino. Aí fiquei em Fátima e Heliópolis, mas eu era titular mesmo da cidade de Fátima. Né? Aonde eu hoje, eu acho as coisas muito diferentes, apesar do desenvolvimento, eu acho diferente, porque no meu tempo era cargo de confiança, mas tinha o delegado titular. E hoje é diferente. Hoje um delegado de carreira é para trabalhar em 3, 4 cidades. Até nas alturas dessas, ninguém reconhece, não é querer menos desprezar ninguém, eu estou falando o que todo mundo fala. Né? Não temos um delegado titular na cidade de Fátima. Tem delegado, não pode negar, tem delegado, todos são bons, competentes, mas a diferença... Fica acarretado de muito serviço, né? A diferença foi grande, né? A diferença foi grande, porque as leis eu acredito que não fez essas mudanças. Aí diz, por que, Liberato? Eu digo, porque na minha época, uma delegacia não poderia passar 72 horas sem o delegado. Porque um flagrante se instaura ele com 24 horas. Isso. Com 24 horas, mas o escrivão estava ali, sob aviso, qualquer coisa, ligar para o delegado. Então, né? Mas hoje já tem uma diferença que o delegado não precisa estar no local para estar em inquérito. Quando a polícia faz uma prisão, chega solto porque diz que não tem flagrantes. Agora, no meu pouco conhecimento, não querendo tirar o valor dos homens que tem, agora no meu pouco conhecimento, o flagrante quem der é o delegado e a polícia. Eles adquirem peça e quem dá o flagrante é o delegado e a polícia. Né? Então, nós estamos aí e eu só tenho a dizer que gostei do trabalho, como eu já falei dos meus amigos tudo, que eu dei muita atenção ao povo sexual de Fátima, que, por sinal, essa cidade aqui é nossa. Essa cidade aqui foi nós que construímos aqui. O nosso legado das nossas famílias aqui dentro tem muito serviço a prestar aqui. Meu pai, quando ele trabalhou aqui, meu pai trabalhava sozinho. Nessa época aqui era PPM, né, a delegacia era Cerudante, e ele trabalhava com o povo. O povo era quem ajudava ele. E eu segui a mesma carreira. Quem me ajudou a trabalhar aqui em Fátima foi o povo de Fátima. Porque os tempos que eu passei aí, eu agradeço o povo de Fátima. Né? Então, vi o trabalho do senhor e exaltava aquilo que o senhor fazia na nossa cidade, né? Uhum. Naquele tempo, acredito, tempos mais fáceis do que hoje, né? Não sei bem, mas acredito que mais fáceis do que hoje, porque hoje é muita dificuldade, não só na parte, vamos dizer assim, da bandidagem, mas porque hoje tem um roubo de celular enorme, né? Até que diminuiu um tempo para cá, mas era muito. Aqui na nossa cidade teve até homicídios aí em roubo de celular, que não é homicídio, é latrocínio, né? Uhum. Quando rouba em mão armada e mata. Então, mas naquela época, voltando um pouco, quais eram os policiais? Eu lembro muito bem de Martins, Calazan. Vamos lembrar um pouco dos policiais que trabalhou com o senhor naquela época? Mas trabalhou muitos, mas os mais conhecidos aqui da região foi que é hoje o Sargento Martins, hoje é o Sargento Calazans e o Sargento Renival, conhecido como Abreu, viu? E tinha outros aí, entendeu? Tinha vários aí, viu? Trabalhei com o Cabo Faustino da Ribeira do Amparo, Cabo Roberto de Paulo Afonso, o Sargento Menezes trabalhou comigo aqui uma opção de tempo, você tá entendendo? Itamar, Cerudão, muitos policial da região.
E eu tenho a dizer que eu sou muito grato aos policiais de toda a cidade. Agora eu sou muito grato, eu devo muita atenção de Paripiranga, porque os policiais de Paripiranga, lá do Pilotão, eles me recebiam com todo carinho, e o comandante nunca negou. Eu nunca fiz um ofício para solicitar policial para trabalhar comigo. Eu já tinha minha fé de ofício com ele qualquer hora, né? Então, eu tenho a agradecer. Mesmo assim, eu chegava em Poço Verde, na época era o Tenente Reizinho, que era delegado de lá também. Eu tinha todo o cartaz com ele lá. Eu tinha todo o cartaz dele. O juiz, Cicero Dantas, doutor Antônio, viu, que hoje está aposentado, ele me recebia como juiz, recebia como autoridade, viu, e me recebia como amigo. Ele dispensava muito caso de mim, muito caso, porque ele sabia que eu tinha boa vontade de trabalhar, mas eu não tinha ainda o conhecimento geral, que você não vai comparar uma pessoa formada com uma pessoa leigo, né? Agora, eu fiz uns testezinhos e eu passei. Eu passei porque o roubo que aconteceu aqui no correio de telégrafo, nos correios de telégrafo, todos foi recapturado. Todos foi preso, e quem prendeu esse pessoal foi o povo. Ali na propriedade de Zé Diana, quem prendeu foi o povo, me ajudando. O povo me ajudando. Foi o povo, se não é o povo. E tinha muita polícia de fora, mas o povo foi até trator de desmatamento, participou na hora. Então é como eu já disse e vou dizer, eu tenho muito a agradecer o pessoal de Fátima. Por mim, por meu pai, né, por um sobrinho que tinha aí que é Rui, que é Sargento Rui. E nós hoje ele retornou o trabalho dele, né? E aprendi muita coisa, né? Aprendi muita coisa. E hoje vou conservar a minha idade de 80, né? Vou ver se em outubro eu completo 80 anos e com fé em Deus não quero sair de Fátima de jeito nenhum, né? Pois é, eu não achava que o senhor tinha nascido aqui em Fátima. Na verdade, o município de Cicero Dantas, na época, né? Na época, aqui em Fátima era o município de Cicero Dantas. Não sei se era a época de Feirinha ou era Mocó ainda nessa época. Uhum. Não lembro bem o nome, né? Mas quando o senhor começou já foi depois da emancipação, ou seja, através de João Maria, né? Quando virou prefeito, o senhor nos conta aqui, também aí através de Marcelo Nilo, né? Foi. Depois José Ronaldo, são nomes conhecidos da nossa política e também fizeram história na nossa região. José Ronaldo hoje prefeito novamente de Feira de Santana, né? Eu acho que pela terceira ou é a quarta vez. E Marcelo Nilo foi deputado estadual, presidente da Assembleia durante muito tempo, como o senhor relatou aí também foi presidente da Embasa à época, e já foi deputado federal, e acredito que esteja subindo aí para senador da República, ser candidato a senador, Marcelo Nilo. Um abraço a todos eles, José Ronaldo e Marcelo Nilo, conheço de perto. Então, são pessoas que fizeram história aqui e trouxeram essa delegacia juntamente com João Maria, né? Através de João Maria. E o senhor nos relata que começou também, parece com Sidney, foi a época primeiro. Sidney é casado com Iva, prima da gente, da nossa família. Eu lembro um pouco da história também, mas eu era menino ainda, né? Questão de 5, 6 anos, quando acredito que Sidney era o delegado. Pois, seu Liberato, a gente veio contar a história do senhor porque deixar para a nova geração, né? Os jovens aí que às vezes não sabem que o senhor chegou a ser um delegado da nossa cidade. E eu quero estar contando várias outras histórias, como o nosso amigo Pedro Rafael. Eu sabia que ele tinha sido ex-vereador e agora ele me disse esses dias que ele também já foi delegado interino. Aí eu vou querer saber também um pouco da história dele. Aí o senhor criou a raiz aqui, 2 filhos, né? Um Deus levou e tem nossa amiga Adriana, sua filha.
Tem netos, vários netos. Tem a Adriana, que é casada com o Edinaldo, o frigorífico Reis, né? Tem uma neta a mais nova que está com ele aqui, e Passo Fundo. Ela fez o concurso de farmácia, se formou em Paripiranga e foi exercer a função dela lá, e está trabalhando em farmácia lá, né? E a gente voltando a falar, você falou em Zé Ronaldo, você vê, comecei com Marcelo Nilo, mas depois terminei com Zé Ronaldo. Você falou a história também de Sidney. Sidney foi uma graça. Eu fui tomar posse em Salvador, aí o Marcelo Nilo era presidente da Embasa. Aí quando chegou lá, você sabe, aí só assume o cargo quem tiver o segundo grau. Eu não tinha. Eu não tinha. Aí fiquemos por lá tudo. Mas João Maria gostava. Eu digo, João Maria, não perca a delegacia, não. Vamos escolher uma pessoa lá competente. Aí colocamos o nome de Sidney. Quando falou Sidney disse, rapaz, eu não boto nesse meio, não quero não sei o quê. Não. Você me ajuda? Mas como é que eu vou lhe ajudar, Sidney? Aí pronto, no fim, foi Sidney, né? Foi Sidney. Mas, voltando a dizer, político, você sabe como é. Zé Ronaldo, João Maria ganhou, aderiu a Valdir com Nilo Coelho, né? Pedido de Marcelo. Mas só que quem ganhou a maioria aqui dentro foi Zé Ronaldo. E Zé Ronaldo já era o deputado da região, né? E era o deputado da região. Aí, Zé Ronaldo, para judiar João Maria, né? Para judiar João Maria, anunciou outro candidato aqui a ser delegado, que era o Sargento Adegundes. Aí Sidney pediu a exoneração. Antes de dar a exoneração, ele pediu. Aí Adegundes assumiu. Quando Adegundes assumiu, ele chamou João Maria. João Maria, eu não posso ficar sem você, não. E a delegacia é sua agora. Aí nessa época já tinha condições de não exigir mais o segundo grau. Aí disse, então é liberado. Aí pronto. Quando eu fui tomar posse lá em Salvador, fui indicado por Zé Ronaldo. Foi com ele, né? Que até tem uma história aí que Eduardo saiu como vereador, né? Uhum. E eu também estava cotado para ser vereador. Aí Eduardo ajeitou muito esse negócio de ir para a delegacia. Quando eu fui para o centro administrativo, lá na Secretaria de Segurança Pública, que tomei posse, ele disse, viva Deus. Saiu uma pedra do meu sapato, né? Saiu uma pedra do meu sapato que é liberado foi. Estava disputando, ia disputar, e era no mesmo partido, poderia... Agora, meu amigo, eu não nego a você, não. Eu nunca pensaria que eu ia passar esse tempo. Porque não é brincadeira, não, rapaz. Uma pessoa leigo, entrar na área processante. Agora você sabe, filho, eu digo todo dia, a gente tem coisa dentro da gente que a gente mesmo não sabe. Você tem que puxar por você tem que exigir de você que você tem. Tem capacidade. Então Deus me deu um conhecimento assim. Eu tenho o conhecimento de militarismo, né? de diligência, mas na área processante, aí é cultura, né? E eu não tinha. E eu sou franco a dizer a você, eu pegava uma pessoa do segundo grau, nós instaurávamos um inquérito, eu passava a ser presidente daquele inquérito, que eu tinha fé de ofício, e após que nós concluímos o inquérito, eu ia corrigir, eu corrigi quer dizer, digamos assim, muitas vezes eu sabia que eu falava errado a palavra e ele consertava, né? Porque você pegar um processo da portaria e deixar no relatório e dizer, esse é meu relatório, não é brincadeira, não. Outra, agora tem uma coisa, meu amigo, eu não nego, não. Você aprende muita coisa, viu? Ensina muita coisa, ensina. Porque até hoje eu digo de peito aberto.
os municípios, o interior, só na cidade grande. Nunca instaram um inquérito para ficar completo. Sempre deixa a brecha o advogado. Por quê? Porque ele não tem material suficiente para colher aquelas coisas. E principalmente os delegados de hoje, os delegados de carreira. Eu tenho informante em Poço Verde, eu tenho informante em Heliópolis, eu tenho informante no Bonfim, nessa região toda aí, tudo gente de bem, tudo gente de bem. Agora tem uma coisa, eu tenho meu lado político, que eu não podia negar, que muitas vezes o delegado de carreira queria cobrar certas coisas de mim, e eu digo, olha, tenha paciência, doutor. O senhor, quando sair daqui, o senhor vai para qualquer lugar, e eu não, vou ficar aqui no meio do povo, né? Mas mesmo assim, aprendi muita coisa. Hoje eu vejo o Conselho Tutelar aqui, até hoje, não é querendo menos desprezar. Eu não vejo eles se unirem com a polícia, nem com o delegado para encaminhar um menor para Salvador, aonde no tempo que eu estava aqui, eu encaminhei, eu fiz a escolta do Conselho Tutelar de Poço Verde, levamos para o Senam em Aracaju. Menor infrator. Levava gente daqui, depois de sentenciado, para Salvador, lá na Lafayette Coutinho, Lemos de Brito, na Sussuarana, você está entendendo? Porque ele ia passar a ser detentes, porque o preso, enquanto ele não é sentenciado, você não pode chamar ele de detentes. Sempre ele é quase um suspeito. É suspeito, né? Enquanto não tem o trâmite julgado, né? É quase um suspeito. Enquanto não é julgado o processo dele, está só tramitando. Agora dizer que tem horas que eu tenho saudade é de meus amigos da região. Porque a nossa região é uma região de gente boa. É uma região de gente boa. Tem homem de bem por aí que, quando acontecia certas coisas por aí, eu mandava um aviso para a pessoa lá, para ele me dar uma ajuda, e ele me dava e corria tudo bem. Mas as coisas mudou, ninguém é de ninguém, então a gente tem que aceitar. Mas mesmo assim, está indo tudo bom. Está indo tudo bom. A nossa cidade... Os políticos de Fátima, os que passaram por aqui, os que encaminharam Fátima, que hoje não é toda a cidade de 20 mil habitantes que tem o que nós temos aqui em Fátima. E tudo dado pelos políticos daqui, todos os políticos daqui. Vão trabalhando e buscando recursos para melhorar cada vez mais a nossa cidade. Então, fazer a história. Pouco ou muito, mas sempre traz. Eu só tenho a agradecer. O meu final da delegacia, no meu final que eu fui dispensado, foi no mandato de Manuel Messias, de Sorria. 2002, gostei. Parece que foi em 2002, né? Foi. Faltando um mês. Eu lembro. Faltando um mês para 2002. Então, eu trabalhei com Messias, gostei, um companheiro bom, tanto companheiro amigo, como na política. Mas você sabe, a vida, né? A vida diz que ela dá vira-volta, né? Mas estamos aí, eu tenho prazer que estou junto com meus amigos. O senhor falou em Sorrir, eu me lembrei, ontem à noite, antes de vir para cá, eu falei que vinha entrevistar, bater um papo com o senhor, e ele me mandou um áudio falando do senhor. Daqui a pouco eu mostro para o senhor, o áudio está ali no celular que está gravando aqui. Então, senhor Liberato, é muito satisfeito a gente contar essa história, satisfação contar uma história dessa. Não sou, Guilherme. A gente vai estar assistindo, está passando aqui. Então, a gente fica muito feliz em contar a história do seu Liberato para a nova geração, né? E para relembrar aquelas pessoas também que têm a minha idade, ou um pouco mais, né? Os 40 anos, 50 anos. Porque hoje eu já estou com 41, passa ligeiro, viu? Uhum. E o que o senhor gostaria de falar aí para essa juventude da nossa cidade, para os políticos da nossa cidade, se eu puder falar alguma coisa sobre isso, né? Porque a gente vê jovens indo para um mau caminho, e eu sei que o senhor, como a gente, também torce para que os jovens vão para o bom caminho, apesar que, graças a Deus, em nossa cidade a gente está vendo muitos jovens se formando, né? Estudando bastante, se tornando aí médicos,
dentistas, advogados, arquitetos, e isso é satisfatório para a gente, né? A gente fica muito satisfeito em ver nossos jovens estudando. Fazer um recado para esses jovens. O meu recado que eu passo para os jovens é o seguinte, é que eles hoje são jovens, mas eles só vão recordar o valor que eles têm depois que eles tiverem certas idades. Porque nós somos de uma região aqui de gente trabalhador, tudo, mas você sabe que a formatura hoje está sobre tudo. E a formatura hoje, ela se torna mais fácil do que era antes, né? Que era antes. A formatura hoje tá bem fácil. Os representantes, né? Os líderes que estão na área de frente aí, as professoras, os professores. Aqui nós temos uns professores que são os pais, professor, tanto quem está na ativa, como quem deixou, como você falou, MC, a professora Edna. A professora Edna é uma mãe, ela não foi só professora, ela foi uma mãe do pessoal aqui de fato. Por quê? Porque ela teve um meio, ela era filha de Edmundo Borges e Naninha, conhecido como Naninha de Edmundo Borges. Viu? Viu? A história, e é uma mãe, aconselhava muita gente, ajeitava muita gente, né? E Manuel Messias não se fala, Manuel Messias, eu não tenho nada a falar dele, porque política passa, mas as amizades ficam. Que até eu contava uma história para Edna e para ele, dizia, olha, ainda que os amigos falem mal, eu acho que não deve ser assim, né? Se ainda isso tudo acontecesse, eu não suportaria lhe perder. Então, eu fico muito grato e, né, tenho também meus amigos ali do Capim Duro, o senhor Miguel do Capim Duro e outros lá, e outros amigos lá, né? Vinado Regi, né? Em Poço Verde, João de Piroca e outra turma ali. Tem tanto amigo em Poço Verde, outros, né? Muito amigo em Poço Verde, mas a gente tem aquela história que diz assim, tudo passa. Então, vamos encerrar. Agora eu vou dizer uma frasezinha aqui que fica na história para todo mundo, né? E diz assim: zombei das mulheres, brinquei com amor, eu longe de pensar que ainda eu seria o sofredor. Hoje em dia estou pagando tudo o que fiz de ruim. Zombei tanto das mulheres e hoje elas zombam de mim. Já fiz mulheres chorar e por mim sofrer horror. Ele não acreditava, zombavam dos seus amores. O que eu padeço, juro por Deus que mereço, porque fui tão ruim. Eu já zombei das mulheres e hoje elas zombam de mim. Mas eu já zombei das mulheres, hoje elas zombam de mim. Isso me incomoda. Muito boa a cantoria. Quem é o cantor? Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Então, gente, ficamos por aqui, né, com essa bela entrevista aí. Foi um prazer enorme bater um papo aí com o nosso amigo Liberato, ex-delegado da cidade, que contou sua história, um pouco da sua história. E tem muito mais. Se fosse para a gente contar e conversar, passava um bom tempo aqui. Então, a gente só tem aqui a agradecer pelo marco que ele deixou na nossa história de Fátima.